Olá, eu sou Julia Campos. Eu sou Paula Caldeira. Nós somos psicólogas e supervisoras aqui do Minha Terapia Edu. E esse é o nosso canal, um canal feito por psis e para psis que buscam atravessar as barreiras da psicologia clínica. E você pode encontrar a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram com @Minha Terapia Edu. Oi meninas! Olá! Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, ao nosso episódio sobre desafios clínicos. Eu e Júlia, vou falar por você, tá? Eu e Júlia estamos muito felizes de receber vocês aqui hoje. Quando a gente pensou nesse podcast, logo de cara, a gente pensou em trazer, hoje a gente vai trazer vocês três, mas temos a pretensão de gravar com outras pessoas também. E pensamos em vocês porque são pessoas que a gente gosta muito, são pessoas muito queridas pra gente, né? A psicóloga Carol, a psicóloga Augusta e a Amanda são psicólogas que fizeram parte da nossa clínica e fazem parte da nossa clínica também. Só a Carol, né, que já foi embora, já nos abandonou, mas a Augusta e a Amanda ainda estão lá firme e forte conosco. E a gente pensou hoje em trazer vocês pra gente, conversar um pouquinho, fazer um bate-papo sobre desafios clínicos. Como vocês fizeram parte da nossa clínica, a gente acompanhou a trajetória de vocês e ainda acompanhamos a trajetória de vocês, mesmo Carol já indo embora, ainda é alguém que fica pertinho da gente. E a gente sabe o quão difícil foi pra vocês no início, né, assim, enquanto vocês batalharam e lutaram muito pra poder, passar por todos os desafios da psicologia. A gente se identifica muito com isso também, né, porque a gente passou por coisas parecidas e passamos, até hoje por coisas, que também são muito semelhantes, com certeza, muito semelhantes ao que vocês vivem. E pensamos em vocês pra gente poder conversar, bater um papo hoje sobre desafios e vocês contarem um pouquinho da história de vocês. Então, antes da gente, a gente tava até aqui batendo papo antes, e a gente já tava conversando, falando sobre como é que foi a escolha da psicologia. Então, vou começar com você, tá, Carol? Conta pra gente como é que foi, assim, pra você escolher psicologia. Você tinha dito pra gente antes, você tava brincando, né? Foi mágica, assim, nem pensei em psicologia no início. Na verdade, quando eu comecei o processo de escolha da faculdade, assim, eu amo exatas, matemática, tudo que envolva números e contas. Então, uma certeza que eu tive, falei, não, eu vou pra matemática eu gosto, ou física, uma coisa assim. E aí eu tava decidida a fazer uma desses dois, ou engenharia também, gostava de engenharia, falei, vou fazer uma dessas coisas. E aí, um dia, de repente, passou na minha cabeça assim, psicologia. Eu falei, psicologia é uma possibilidade, talvez. Eu acho que eu vou tentar psicologia. Mas assim, a primeira vez que eu prestei o vestibular foi pra engenharia civil. E aí eu acabei não passando. E aí um dia foi isso, assim, veio na minha cabeça. Por que não psicologia? Eu gostaria muito de ter uma história magnífica pra contar pra vocês, mas foi basicamente isso, assim, foi do nada, por que não psicologia? E eu, psicologia. E aí eu fui em direção a esse caminho e nunca mais vou sair. E me apaixonei. Que bom, a gente agradece. Vocês duas se identificam com a história da Carol ou foi diferente, Augusta? Foi muito diferente da Carol? Já foi um pouco diferente. Eu já faço acompanhamento psicológico já há muitos anos. Minha primeira vez já foi com 5 anos de idade. Então, no decorrer desse processo, eu achava muito magnífico a forma como o atendimento era, como é que assim só conversa e as coisas, vão se resolvendo, Então, aquilo ali foi me encantando muito. Sim, tive muita dúvida também na época do vestibular, eu fiquei em dúvida, se iria para outros caminhos. Na verdade, ao invés da Carol, que ela ia para exatas, eu nunca fui muito afim de exatas, então eu ia mais pro meio artístico, eu já tinha pensado em fazer artes cênicas e tal, mas no final eu falava, não, talvez não, acho que não é isso, eu acho que eu quero. E aí foi muito legal, assim, que, já na faculdade, apesar dos desafios, fui entendendo que aquilo que parecia era mágico, tinha muita técnica, tinha muitas outras coisas no meio do caminho. Não era tão mágico, assim, mas que fazia sentido de como você ajudar as pessoas e como através das palavras, da conversa, aquilo ali, lógico, também muita técnica, também conseguiria traduzir tudo aquilo do ganho que eu já tive, eu poderia fazer isso para outras pessoas. Então, assim, essa foi a parte diferente, mas eu também tive muita dúvida num período ali, também tem letras, eu achava, não, talvez psicologia não vai passar, mas no final das contas eu fui pra psicologia mesmo. E você, Amanda? Então, eu queria muito ser professora, Eu sempre quis ser professora, mas eu sempre mudava muito. Eu tava decidindo de quê, Professora de quê, assim, eu sempre mudei muito porque eu gostava de tudo na escola, eu gostava de estudar tudo.
E aí, igual Augusta, assim, né? Eu fiz terapia por um tempo na adolescência, assim, é bem no finalzinho, já no 3º ano do ensino médio. Eu lembrei desse momento. Eu falei, tá, e se eu fizer psicologia, né? Então, meu foi um misto ali das duas também. E eu era muito tímida e a terapia me ajudou bastante. Então, eu pensei, poxa, é um processo tão legal, um processo tão bacana. E aí eu comecei a pesquisar, mas eu fiz muitas pesquisas, assim, né, de psicólogos falando sobre a profissão, como que era e tudo mais, porque eu sempre fiquei muito com medo de escolher errado, né? Mas é isso. Foi isso, assim, foi essa questão de ter feito terapia e aí pesquisando também sobre a área, eu me interessei bastante e foi a escolha certa. Teve uma certa pesquisa, então. Eu não tive nem pesquisa, eu só Carol não teve pesquisa. Talvez não seja a melhor coisa a ser feita. Mas deu certo. Mas deu certo, no final deu certo. Mas é engraçado perceber como é que a gente faz as nossas escolhas de maneiras completamente diferentes, né? Você se identifica com quem? Cara, nem sei, eu me identifico mais com Carol, assim, porque eu nunca tinha feito terapia antes. E aí eu nem sabia direito Como que era, como funcionava. né? Mas eu queria fazer, na época eu dançava balé, então eu queria fazer dança, educação física. Mas aí todo mundo falava, não vai fazer, não sei o quê. Aí fui fazer a orientação vocacional. Aí deu em primeiro lugar lá, psicologia. Aí minha mãe, Júlia, acho que você vai ser uma boa psicóloga, você escuta bem, tipo assim, aqueles clichês, sabe? Você é uma boa ouvinte. Eu falei, então tá bom, vou fazer. E aí eu já escutei de muitas pessoas, você vai morrer de fome, né? Mas não estamos morrendo de fome. Não, inclusive tem torradinhas. Pode pra gente comer, pra gente tomar o nosso café da manhã. Mas aí foi isso, aí eu fui meio sem saber também. Só sabia psicanálise, olhe lá, e fui. Sim. Durante a faculdade que eu fui conhecendo. né? É. Eu acho que eu sou um misto das três, assim. Porque eu era paciente, então eu tive um processo. E o meu processo também foi muito, muito, muito bom, assim, pra mim. Eu era e sou uma pessoa muito rígida, muito perfeccionista. E aí eu lembro que na época, quando eu entrei, nem era por conta disso. Eu entrei porque eu tinha medo e tenho medo de sangue, agulha. Eu tenho muita fobia. Até hoje. E aí eu entrei por conta disso, mas engraçado, eu não tratei isso, tratei um monte de outras coisas, a minha rigidez, meu perfeccionismo. Acontece e aí, bastante. Exatamente. Minhas metas foram mudando. E aí eu me apaixonei, né? Assim, eu achava minha psicóloga incrível, acho que ela era minha melhor amiga, assim. Falava, nossa, ela era incrível, exatamente. E aí não era nada disso, eu queria fazer biomedicina, eu me imaginava trabalhando no laboratório, alguma coisa assim, meio ciências. E aí, de repente, nada, eu acordei e falei, quero fazer psicologia. E não sabia nada, aí pesquisei um tiquinho, né, só pra minha rigidez, meu perfeccionismo também não me permitia arriscar 100%. Aí dei uma pesquisada e fui. E aí entrei. Mas é engraçado, a gente tava antes conversando aqui sobre... A gente, às vezes, cai de paraquedas, né? Mas vocês foram fazendo essa escolha todos os dias, né? Assim, durante toda a formação, vocês se formaram e até hoje vocês continuam fazendo essa escolha. O que acontece, né? Assim, como é que foi a formação? O que aconteceu durante a formação ou, né, no momento em que vocês se formaram que a escolha profissional permaneceu? Porque vocês poderiam ter desistido da psicologia. Sim. Né? O que pra você foi mais importante, Carol, assim, pra você dizer, não, quero continuar e quero ser psicóloga? Então, no meu caso, na verdade, eu fui por um caminho um pouco diferente, porque quando eu tava na faculdade, eu entrei em contato com uma professora que trabalhava com neuropsicologia, e aí eu fiz uma aula com ela, eu me apaixonei e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu vou fazer avaliação, principalmente com crianças, que eu adoro trabalhar com criança. E aí eu basicamente eu fiz a faculdade toda, o estágio com ela. Então, em nenhum momento eu fiz estágio em TCC ou em alguma outra área de atendimento às pessoas. Então, o meu estágio todo foi atendimento infantil de avaliação. E só que aconteceu, quando eu saí da faculdade, teve a Covid, né? Eu tive problemas pessoais também. E aí, acabou que eu atrasei um pouco e eu não conseguia mais fazer a avaliação, porque a avaliação você tem que fazer pessoalmente. Tem alguns testes que você consegue aplicar de forma online, mas a grande maioria dos testes são aplicados, né, de presencial. Você tem que estar vendo a pessoa, tem que estar vendo como ela funciona, vendo como ela responde. E aí eu falei, ok, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E eu lembrei que na faculdade, uma das
disciplinas optativas que eu escolhi foi a TCC, porque das abordagens que eu conheci na faculdade era a que eu mais me identificava. E eu falei, vou fazer TCC, é isso. E aí, na época, eu tava em terapia. E aí, minha psicóloga me ajudou a pensar num plano de como atender depois que eu já tô formada. Porque eu sentia muito que, assim, na faculdade a gente tem como se fosse... Eu sentia um escudo, assim, de sou estudante. Se eu fizer alguma coisa, quem responde por mim não sou eu. É a minha orientadora. Então, eu posso fazer ali uma burrada aqui, uma burrada ali, não tem problema. Só que quando eu tava formada, eu falei, e aí? Agora sou eu. Agora sou eu comigo mesma, eu tenho CRP. Se eu fizer alguma coisa errada, não é a minha orientadora que vai responder, sou eu. E aí eu trabalhei muito em terapia, assim, essa questão da responsabilidade, de escolher essa profissão não, né? Mas esse caminho da clínica depois de já estar formada. Então foi todo um processo, assim, de começar a fazer o curso de TCC, estudar, e aí começar a atender. E nos atendimentos era horrível, porque eu lembro que a primeira vez que eu atendi, eu peguei uma paciente muito rígida, e uma paciente que agora... Era a Paula? Não era a Paula. Poderia ser. Poderia ser, mas não era. E aí eu peguei uma paciente muito rígida, e aí ela... Hoje em dia, se eu tivesse pego ela, eu entenderia que eu olhar para aquele caso e falei assim, ok, ela talvez não vá continuar na terapia, porque não faz sentido, que ela vai entrar em contato com coisas que ela não gosta e ela vai querer sair. Mas também, assim, no início eu tava aplicando aquela TCC zona bem rígida, sabe? De tarefinha de casa, quais são os seus objetivos, o que a gente vai trabalhar hoje. E aí depois que eu fui atendendo, eu fui ficando mais flexível, fui melhorando, assim, minha própria psicóloga interior, né? Só que com ela era muito rígida, era muito TCC zona. E aí não funcionou. E aí eu lembro um dia que ela mandou mensagem falando que não queria dar continuidade com a terapia e foi horrível pra mim. Eu chorava com a minha psicóloga. Eu não sou uma psicóloga, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não sirvo pra isso. Ela, calma. Então, muita sessão trabalhando isso. Até que eu entendi, ok, tudo bem, não é sobre mim, é sobre minha paciente. Eu tô aprendendo também, tá tudo bem, eu vou cometer alguns erros. E aí eu continuei, assim, eu fui insistindo com muita terapia, muita ajuda. Eu insisti, fui pegando os pacientes, fui aprendendo, fui flexibilizando. E aí foi indo. Isso é interessante, né? Porque eu acho que um dos nossos desafios, assim, quando a gente começa na clínica é o medo, né? De errar, de perder o paciente, de estragar a vida do paciente. Sim. E acho que conforme a gente vai ganhando experiência, a gente, óbvio, né? Entende a nossa responsabilidade, é claro que tem uma parte grande nossa, mas tem a parte do paciente, né? Então é isso, a gente entender, a gente consegue ter um olhar mais clínico, né? O que é dele, o que é nosso, o que fez aquela terapia desandar. E acho que até mesmo entender como que a gente pode até recuperar, às vezes, aquela relação. Né? Que acho que no início, muitas vezes, a gente não tem muita noção, ou enfim, fica com medo ali até de falar sobre o que deu errado. Né? É um lugar muito vulnerável pra gente, né? E assim, eu lembro que uma das crianças, e até hoje ainda vem essa criançazinha, você é uma péssima psicóloga. E de vez em quando aparece, agora muito menos frequente, e eu consigo, assim, reestruturar. Mas no início vinha com uma força e que eu não conseguia. E eu não tinha evidência de realmente que eu não era. Porque todas as vezes que eu tinha, era que a menina fez terapia comigo e saiu, então não tinha nenhuma evidência que eu era uma psicóloga. E aí, conforme eu fui atendendo, fui melhorando, e aí foi tendo também feedback dos pacientes, falando assim como aquilo ajudou. E aí eu lembro da minha primeira alta também, e foi tudo fortalecendo essa minha psicóloga interior, sabe? E hoje em dia ela tá bem fortalecida, de vez em quando vem esse pensamentozinho, mas aí eu falo, não, eu não sou, eu posso não ter sido perfeita ou a melhor, mas eu acho que eu fiz o que dava pra ser feito. Sim. E aí, não sei se você se deu conta, assim, mas o que te fez continuar na psicologia e fazer essa escolha foi justamente os próprios desafios da psicologia e você ter conseguido de alguma forma passar por eles. Sim. Né? E se sentir mais fortalecida, mais empoderada ali na maneira como você é enquanto psicóloga, na relação com o seu paciente. E tudo mais. Às vezes a gente tem essa coisa, né? A gente começa a clinicar, a psicologia clínica foi a nossa escolha, né? A gente começa a clinicar, aí a gente começa a esbarrar com N desafios, e aí a gente morre de medo, né? Assim, porque no início é isso, a gente não tem nenhuma bagagem, nenhuma ferramenta pra lidar, a gente tá começando a nossa jornada.
E aí, depois, com o tempo, a gente percebe que esses desafios foram importantíssimos para a gente continuar escolhendo a psicologia. E aí, depois, os desafios vão, né, se transformando. No início, algumas coisas vêm pra gente, depois essas coisas desaparecem um pouquinho, a gente já tem ferramentas para lidar, então já não assustam tanto. Depois aparecem outras coisas, né, com a maturidade da profissão. Mas é justamente esses desafios que fazem com que a gente continue escolhendo a psicologia todos os dias, né? Sim. E eu não sei pra vocês, mas assim, com o seu discurso, assim, me dá muita sensação de que a gente, pelo menos na faculdade, a gente começa com uma ideia de que o psicólogo tem toda uma postura, tem todo um certo, até mesmo detentor do saber, que isso ainda piora as nossas inseguranças, principalmente no início, sabe? Então, assim, enquanto essa postura do que é ser psicólogo, como deve se atender, como, sabe, agir. Sim. Então, acho que tudo isso também piora um pouco essa insegurança bem no início. Eu não sei pra vocês, mas, assim, também essa era uma sensação que me dava muito. De como ter a postura, como atender. Quando você falou de chorar, eu lembro do meu primeiro atendimento. Eu já, diferente da Carol, eu atendi já pela faculdade, né? Eu lembro que eu me encantei numa palestra que teve na faculdade sobre psicologia hospitalar e eu tentei ir para esse caminho. Depois desviei, né, para clínica. Queria clínica no início, mas desviei. E nesse caminho, né, o que era ofertado pela faculdade também tinha muita psicologia clínica. E no meu primeiro atendimento, eu lembro que foi meia hora, eu não consegui nem fazer 50 minutos, a pessoa era extremamente rígida também, que só foi nessa primeira sessão, nunca mais foi. Né? E eu chorava, eu falava, gente, eu não acredito, eu não conseguia nem perguntar tudo pra ele, eu nem lembrava nada do que era pra falar. Então, assim, tudo isso vinha e nessa ideia de tipo, não, eu não conseguia alcançar tudo aquilo que era colocado, porque tem que ter uma primeira sessão X, Y, Z, e também não muito adaptável também pra cada paciente. Então, eu lembro também muito dessa sensação de temos que ter tal postura para ser uma boa psicóloga, sabe? Não sei se dá essa sensação pra vocês, sabe? Sim. De que tem um jeito certo de ser feito e eu não estou fazendo desse jeito, eu tô errada. Exatamente. Mas não é só uma postura da psicologia, né? Assim, da psicóloga clínica. Mas é uma postura da psicóloga clínica, uma postura da psicóloga de TCC. Sim. Dependendo da psicologia, a gente tem várias abordagens e cada abordagem, né, assim, tem uma cara diferente. Sim. Então, a gente tem um estereótipo, né, assim, da psicóloga de TCC, né, da psicóloga clínica. Primeiro da psicóloga, são várias camadas, né, da psicóloga, depois da psicóloga clínica, que é muito diferente das outras, né, áreas da psicologia, e depois da TCC. Até mesmo na faculdade, né? Não sei se vocês lembram, assim, mas lembro que lá na UFRJ era muito diferente o jeito que os professores, ou até as pessoas que já atendiam, já tinham escolhido ali a área, se vestiam. Sim. Né? Era um estereótipo ali, né? Tinha muitas características, né? Sim. Mas a TCC foi uma em que mais eu me identifiquei por ser mais próximo daquilo que eu acreditava, sabe? Não dizendo que cada abordagem também não tenha, né, seus benefícios, mas pra mim fazia muito sentido porque eu poderia ser muito mais empática, eu poderia muito me colocar, teria muito mais essa comunicação, e que, lógico, ao longo do tempo eu fui entendendo, né, também como não precisar ser aquela coisa totalmente distante, né, rígida, de uma postura totalmente, né, ali, eu tô ali com conhecimento e você tá aqui com os problemas e, né, vou resolver, né, então, assim, acho que a TCC trouxe também um pouquinho, ajudou um pouquinho a ter essa flexibilidade. Também tem toda aquela coisa, né, de você seguir, né, direitinho o protocolo do TCC, mas também me ajudou muito, né, nessa escolha mesmo, e também me sentir mais confortável na própria clínica. Como é que foi sua escolha, Amanda? Então, durante a faculdade eu falo que eu me perdi e me encontrei várias vezes. Quando eu tava perto de me formar, eu vi o pessoal botando os posts no Instagram e tudo mais. O pessoal fala, foi muito difícil, mas eu nunca pensei em desistir. Eu pensei em vários momentos, assim, né? Porque são muitos desafios, né? E eu entrei de um jeito e saí de outro, assim, né? Minha intenção era psicanálise e trabalhar com criança. Hoje eu não atendo com psicanálise e nem atendo criança. Né? Então, assim,
E na minha faculdade era muito focado em psicanálise, em outras abordagens. A TCC entrou quando estava indo para o 8º período, assim. E teve uma matériazinha de TCC, né? Mas enfim, o professor acho que não gostava muito da abordagem, então eu não entendi muito bem a TCC ainda. Até que eu fui estudar com uma amiga minha, que ela já tinha contato com a TCC e tudo mais. E aí a prática da TCC fez muito sentido para mim, né? Tanto a teoria, claro, mas muito essa prática também, né? De ser um pouquinho mais próximo ali e tudo mais. Porque realmente eu estava muito perdida, assim, né? E lá na minha faculdade, quando você chega no final, no 9º período mais ou menos, você escolhe a ênfase, né? Você quer ir mais para social, mais para psicologia clínica. E eu estava 100% certa, foi igual a minha escolha profissional, eu estava 100% certa que eu ia para o social. Eu falei, ai não, clínica deve ser muito difícil. E quando a gente fez um estágio de triagem na clínica, era por psicanálise. E aí eu falei, não consigo dar conta disso. E aí, só que eu decidi me desafiar. Eu falei, como é um desafio para mim, acho que faz mais sentido eu investir na clínica agora, para eu ver como é que é de fato, do que ir para uma área que para mim é mais confortável. Porque eu já tinha feito alguns estágios assim nessa área mais social e tudo mais. E aí eu decidi ir para a clínica, né? E aí, assim, eu não me arrependo. Eu fiz um estágio fora da faculdade, nessa mesma época que eu estava escolhendo a TCC, né? Eu consegui um estágio fora da faculdade, numa clínica escola, que também atendia pela TCC. Legal. E é muito difícil a gente achar, né? Um Sim, estágio em clínica, né? Muito, foi muita sorte, assim. Uma amiga minha viu, me mandou, eu estava procurando estágio e tudo mais. E aí eu fiz e me ajudou bastante, assim. Até para eu começar a atender depois, porque eu vejo muito pessoal que não tem muito essa experiência, né, de clínica e tudo mais, acaba esperando muito tempo para começar a atender. Não, porque eu tenho que fazer uma pós, porque eu tenho que... E eu sempre fui muito assim, de ficar preocupada, eu tenho que saber tudo para começar. Não tem como você saber tudo nunca, né? Então, assim, acho que essa prática me ajudou a iniciar, assim. Mas foi basicamente isso, assim, eu mudei bastante, né, de psicanálise criança para... né, TCC, adulto, sexualidade, e foi isso, assim, o caminho. Legal. Acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, para as meninas que vão assistir a gente, né, todo mundo aqui passou, né, por desafios, não foi fácil, né, talvez a nossa escolha no início para entrar na psicologia tenha sido uma escolha esquisita, né, uma escolha não tão consciente, mas que durante o nosso percurso, a gente foi fazendo essa escolha de maneira mais consciente, né? Assim, não sei se vocês notaram, mas é isso. Vocês foram passando por vários desafios. Esses desafios foram amadurecendo vocês. A gente foi conseguindo passar por eles, as coisas foram ficando, né? Acho que um solo que a gente conseguiu pisar com um pouco mais de segurança. E a gente foi gostando. Porque eu acho que tem isso também, né? A gente vai se apaixonando pelo que a gente vai fazendo muito sentido. Aquilo vai conversando com a gente, então tem uma coisa que a Augusta trouxe, né? Do quanto a TCC, ela conversa com quem você é. A nossa profissão, ela vai conversando com quem a gente é, com as coisas que a gente gosta, com os nossos propósitos de vida, né? Assim, a gente se encontra, é um espelho, né? A maneira como a gente faz é muito um espelho de quem a gente é. Mas que foi sendo difícil, né? E é um caminho, né? Não é uma trajetória. As coisas, elas vão acontecendo, né? De pouquinho em pouquinho. E aí, nesse caminho, em muitos momentos a gente se encontra, a gente se perde. Em muitos momentos a gente pensa em desistir, porque às vezes, né? As psicólogas que chegam, né? E conversam com a gente, às vezes a sensação que as pessoas têm é que a nossa escolha é aquela escolha de todo dia. E que a gente não passa por nenhum desafio, que pra gente, né, assim, as coisas foram muito fáceis e não foram, né, assim, nada foi muito fácil. E que a gente nunca pensou em desistir, assim, em diversos momentos a gente troca, né, e a gente conversa de, né, isso aqui tá sendo muito difícil. Hoje a gente não pensa em desistir da nossa profissão, muito tempo... se questiona também, né? Exatamente, há muito tempo a gente não pensa em desistir da nossa profissão, né, isso fica lá no início, mas a gente pensa em desistir de um monte de outros projetos que estão dentro, né, assim, da nossa profissão. E isso é importante, como você falou, né, Carol, é importante a gente... né, em muitos momentos esse medo, essa insegurança bater na nossa porta e a gente, né, porque eu acho que isso faz a gente se questionar, faz a gente refletir sobre coisas, a nossa prática, que a gente precisa melhorar, faz a gente refletir sobre a gente também. E até entrar em contato com o porquê que a gente faz isso, né? Eu acho que no dia a dia a gente vai ficando no automático, né?
E aí chega uma hora que Perde o sentido, né? Exato. A gente fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Essa insegurança é muito importante. Hoje eu olho para a insegurança de uma forma diferente. Assim, antes era um bicho de 7 cabeças, né? Hoje eu já olho entendendo que é algo importante para mim, né? Então eu vou ficar insegura. Então, né? E é importante que eu, né, fique atenta à ética, atenta, né, às questões ali do trabalho, da profissão. Acho que eu olho para a insegurança de uma forma um pouquinho mais amigável do que eu olhava antes. Sim. E faz toda a diferença, né? Faz. Porque a gente Sim. perde o medo de se sentir insegura. Sim, Né? A sim, gente sim. entende que faz parte. E a insegurança ajuda a gente a correr atrás. Sim, né? sim. Sim. Se a gente comparar, assim, né? Se vocês pensarem vocês no início da carreira de vocês e pra quem vocês são, né? E pra onde, né? Assim, o lugar que vocês ocupam hoje, o que tem de igual, o que tem de diferente? Porque a gente vai amadurecendo, não é que as coisas também, né? Não é que a gente saiba tudo, não é que a gente também, né, domina tudo e que nada também desafia, né? Ainda desafia. Né? A gente tem 6 anos. Quantos anos que a gente Eu tem? tenho 8. Você Quase tem 9. 8? Então eu devo ter 7. Deve ser um pouquinho menos só. Nem eu sei, né? Quanto tempo eu tenho de profissão. Mas a gente já tem tanto tempo de profissão e de prática que as coisas ainda são desafiadoras pra Sim, gente. sim. Né? A gente conversa e aí às vezes a gente troca e diz, e aí, o que você faz aqui, sabe? O que você acha desse caso? O que você acha desse né? caso aqui? Assim, dá uma luz, já tentei muitas coisas diferentes, me traz. E às vezes a gente fala, me traz alguma coisa diferente, tô cansada de fazer o mesmo, assim, Mas dá uma ajuda, às vezes, ideia né, ter um ponto de vista diferente, uma ponto de outra vista visão sobre o diferente, caso, né? assim. Então as coisas, não é que as coisas, né, sempre, né, de algum momento elas passam a serem fáceis e continuam sendo fáceis pra sempre. Se vocês puderem comparar, assim, quem vocês eram antes e quem vocês são hoje, o que fica pra trás de desafio e o que permanece? E o que surgiu também. E o que surgiu no meio do caminho, né? Eu acho que de parecido com a Carol lá do início da clínica. Gente, só eu tô comendo? Por favor. Eu não consigo comer, tô zero fome. Sempre bom. Eu acho que do início da clínica, a única coisa da Carol que tem de parecido é o branco do olho. O cabelo eu mudei, tudo eu mudei. Então eu acho que não tava esperando essa resposta. o branco do olho é a única coisa que tem de parecido com a Carol do início. Porque é isso, assim, no início eu era extremamente rígida, era muito difícil pra mim manejar, não era uma coisa que eu escolhi porque era um grande sonho, assim, na faculdade eu quero fazer isso. Na verdade, minha vontade era trabalhar com a neuropsicologia. E aí a TCC foi ganhando um espacinho, foi entrando, foi sentando, foi ficando, foi me conquistando. Mas assim, eu acho que de parecido com a Carol do começo, o branco do olho. Só. Augusta. Não, eu acho que algumas coisas mudaram, mas acho que algumas coisas ainda insistem em algumas dificuldades. Né? Eu acho que no início eu tenho assim em alguns momentos muito medo de arriscar, né? Como vocês estavam falando, né? Tem coisas que vão ser diferentes, né? Passa muito menos na cabeça essa coisa de tipo, né? Vou desistir e tal, porque eu lembro muito no início, justamente assim que eu me formei, eu falava, pronto, acabou, né? Vou ter que começar tudo do zero, porque é isso, assim, se você for CLT, você, tudo bem, até procurar um emprego, conseguir, eu sei que tem todos os seus desafios, mas é isso, não tem ninguém, captação de paciente, não vai ficar. Acho que outro desafio era ter a imagem de ser muito nova, então isso era um baita desafio. Também teve muita questão com isso, de por que você não atende criança, porque você é muito nova. Então, assim, essa coisa de será que eu vou ter essa capacidade de conseguir captar pacientes? Será que eu vou ter essa capacidade de permanecer e conseguir me consolidar como psicóloga? Mas é porque na faculdade eles não ensinam isso, né? Não, é uma coisa meio mágica, você vai se formar e conseguir paciente. Exatamente, é um mundo completamente diferente, né? Você tem toda aquela preparação, aquela base teórica, mas até você de fato entender que você, profissional, você também vai ter que entender como uma empresa ali, sendo autônomo. Sim. Então, isso é um desafio. Você começa a entender que você tem um monte de obrigações para além do código de ética, né? E todas as obrigações que vêm junto com a clínica, né? Eu ia falar protocolo, não? Com prontuário, documentos e tal, mas você também tem um monte de imposto, você tem um monte de outras coisas, a organização mesmo do seu trabalho. Então, tudo isso para mim é um desafio se eu de fato iria conseguir
né, captar o paciente, ficar, de conseguir, de fato, né, ter uma clientela. E hoje eu já observo e eu me sinto muito mais confiante nesse aspecto de, tipo, depois de um tempo de formado, eu consegui, de fato, me estabelecer, eu consegui, né, consigo lidar mais. Eu acho que eu tinha também muita insegurança, essa questão do paciente em si, né, do desagrado, será que ele vai embora, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado, e entender um pouquinho também essa parcela que, né, que é feito das duas partes. Então tudo isso mudou um pouco, embora eu ainda tenha muita dificuldade de entender que, apesar que o nosso trabalho seja um trabalho que vai ajudar as outras pessoas, ter esse lado de cobrança. Então isso pra mim acho que ainda é algo que ficou muito desse percorrer. Hoje eu me sinto muito mais segura de saber, eu não vai passar um tempo e eu não vou ficar sem trabalho, né? Eu posso me reinventar dentro desse trabalho, mesmo sendo na clínica. No entanto, essa questão não é da não valorização, mas acho que de entender que o nosso trabalho também precisa ser reconhecido em outros níveis. Isso pra mim ainda é muito difícil. Acho que ainda ficou muito. Sim. Amanda, se vê na Augusta e na Carol de alguma forma? Eu me identifico muito com o que elas falaram, assim, acho que no início, né, bem parecido. E eu tinha muito uma dificuldade específica, assim, né, que eu ficava meio apavorada, né. Eu tô com o paciente me pergunta alguma coisa e eu não sei responder. Eu tinha muito pavor disso. E eu falava, o que eu faço? Nossa, né? isso chega muito, né? O que eu faço? Ele vai achar que eu sou uma fraude. Mas assim, a psicologia é muito ampla, né? Não tem como a gente saber tudo, não tem como responder tudo ali na hora. Então, assim, né, com muita supervisão e tudo mais, né, fui percebendo, fui flexibilizando um pouquinho isso. Hoje já não é algo que me apavora. Se o paciente me perguntar algo que eu não sei, eu já sei como manejar, como lidar, né, com isso. E não tem problema a gente não saber, acho que eu normalizei isso também. Mas, assim, eu tinha muitas inseguranças, né, acho que minha cobrança era muito maior, essa questão de ser um bom profissional e ser um mau profissional, né, tinha muito isso. E eu acho que é isso, assim, de parecido, mais algumas coisas que surgem ainda, né? Uma insegurançazinha que surge ali, uma cobrança também, né? Um receio de fazer coisas novas também, né? E é isso, assim, e essa questão da instabilidade da clínica também, né? O que melhorou bastante, né? Ainda bem. Mas realmente de vez em quando surge uma coisinha ou outra, mas acho que a forma de lidar melhorou bastante, isso já ajuda, porque os desafios vão aparecer de qualquer forma. Sim. Acho que uma coisa que ajuda muito é o tempo mesmo, né? A experiência, assim. E a gente vê que as coisas acontecem, né? Que é isso, o paciente sai, a gente se desespera. Meu Deus, perdi um paciente, não vou pagar minhas contas. Estou debaixo da ponte, eu já sou mais catastrófica. Estou debaixo da ponte. Psicóloga também tem pensamentos catastróficos. Claro, muito! Mas depois de um tempo a gente consegue ver que o fluxo da clínica é esse, né? Os pacientes saem por N motivos. E daqui a pouco chega mais e a gente consegue encontrar estabilidade dentro da instabilidade. Né? E acho que a experiência ajuda, né? Eu lembro muito de uma fala do Rafael Amaral, que ele falava que a clínica ela não cresce em PA, ela cresce em PG. Sim. E depois que isso ficou na minha cabeça, assim, nunca mais esqueci. Carol de Exatas entendeu o Eu aprendi com ele, não me pergunte a matemática. Não entendo o significado, mas faz sentido. Quando ele falou, faz sentido. Soou bem. E outra coisa que a Amanda falou, assim, uma coisa que me acalenta muito é saber que de fato a gente vai se aposentar e a gente não vai saber de tudo. A psicologia vai continuar como ciência e a gente não vai saber de tudo, sabe? E também falar, e também falar sobre isso tá tudo certo, assim, né? E a gente não saber não significa que somos péssimas psicólogas. Exatamente. Pelo contrário. Eu acho que se a gente se portasse como se a gente soubesse de tudo e fôssemos maravilhosas, incríveis e perfeitas, aí talvez a gente tivesse problema. Exato. E eu acho que isso facilita também a conexão com o paciente. Muito. Sabe? A relação terapêutica e tudo mais, eu acho que isso também engrandece. Sim. No dia que a gente ia entrar no atendimento e a gente não sentia um friozinho na barriga, é melhor a gente parar de atender. Sim. Né? Porque eu acho que o frio na barriga, de alguma forma, faz parte, né?
Acho que faz com que a gente estude, com que a gente queira melhorar, com que a gente saia da nossa zona de conforto para poder oferecer o melhor que a gente tem para oferecer pro nosso paciente. Essa é a graça também, né? Se a vida também não tiver o friozinho na barriga, também acho que perde a graça. E eu acho que se distancia muito dos nossos propósitos também. Sim. A gente separou aqui alguns papeizinhos, e aí tem vários desafios aqui. Eu imagino que, né, são desafios que vocês provavelmente vão se identificar, alguns de vocês até já foram falando aqui ao longo da conversa, pra gente sortear, e aí cada um pega um papelzinho, e aí a gente comenta, assim, cada um traz um pouquinho de si, da experiência, de como é hoje, e aí vocês pensem como é que esse papelzinho vai refletir, assim, né, em vocês, e aí a gente compartilha um pouquinho da nossa experiência. Também. Tá? Eu sempre começo pela Carol, né? Vou começar pela Amanda. Todo mundo pega e depois a gente vai abrindo Um por um. um por um. Já pode ir vendo, já pra vocês. Já? Eu já ia perguntar, iam eu não pensar. consigo me controlar controle de Vitória que não tá funcionando legal. Tomara que eu pegue um legal. Quer Posso começar? Posso. Você, a gente tá começando com as O meninas. meu vamos é começar com nós. gestão financeira, captação de pacientes. Aí eu acho que cabe a fala do Rafa, né? Assim, né? No início é muito difícil e acho que captação de pacientes, assim, eu lembro que na época que eu me formei, morava com a minha mãe e com a minha avó levava meu cartão físico ainda, né? Que eu tenho um monte que eu não usei. Mas ela levava pra todos os lugares que ela ia. Ia no médico, ia no salão, ia não sei o que, deixava lá, no bairro. Distribuindo. Exato. E acho que mudou muito também a forma da gente captar pacientes depois da pandemia, né? Eu lembro que antes da pandemia eu cheguei a ter, acho que era página do Facebook, não era Instagram não, era Facebook. Cheguei a ter blog, mas era muito mais uma coisa pra mim, porque eu gostava de escrever, do que pra captar pacientes, né? A gente não tinha isso. Acho que hoje em dia a gente tem um pouco... Não sei nem se é facilidade, porque eu não acho que seja mais fácil. Mas a gente consegue mostrar de outras formas, né? Tem a captação online, mas também continua tendo a offline, que eu acho que é muito importante, né? E acho que às vezes no mundo online as pessoas perderam um pouco isso, né? Que eu acho que é isso, da gente ter o nosso networking, da gente, sei lá, conhecer um professor na universidade, ele ser ali uma pessoa que vai compartilhar, que vai indicar, que a gente vai aprender. A supervisão, querendo ou não. E aí, pegando o Rafa, acho que é isso, né? Depois de um tempo, a gente começa 1, 2, 3. E aí, daqui a pouco, esse vai indicar pra 2. Aí fica 5. E aí, o outro indica pra 3, fica 6, 7, 8. Faz as contas. E aí, vai crescendo mais rápido, né? Vamos ver se você sabe agora matemática. Exato. Não, melhor não. Mas acho que é isso. Mas acho que é uma das maiores dificuldades no início, né? Que a gente fala, cara, aonde que eu vou captar um paciente? Sair do bueiro. E aparece, né? O pior é que é isso, aparece. E você pergunta, quem te indicou? E a pessoa fala fulano. Eu falo, Quem é? fulano. Tem isso também. Depois, quando você vai recebendo indicação, às vezes fala, sei lá, o médico tal te indicou. Eu falo, gente, quem é? Não sei, mas isso é bom. Mas isso é bom, e isso é pra gente pensar que a gente, né, enfim, a gente é psicóloga, tá dentro da clínica, mas a gente é psicóloga em todos os momentos. Isso não é pra enrijecer a gente, Exato. né? Mas o networking, a conexão, ela se estabelece em tudo na nossa vida. São os nossos amigos, né? A nossa rede familiar. E às vezes a gente esquece que são essas pessoas no início que vão indicar a gente. Porque a gente só indica pessoas que a gente gosta, que a gente, né, conhece, que a gente confia de alguma forma. Então, às vezes, as meninas, né, estão lá fazendo vídeo no Instagram, então, né, tentando, suando pra poder conseguir captar paciente e esquece que a rede pertinho da gente é a rede que nesse início, principalmente nesse início, é que vai indicar. Sim. E só pra gente fechar outra coisa, que quando eu falo me empolgo, mas que você falou de gravar vídeos e tal, acho que uma coisa muito importante pra captação de paciente é a gente estudar. Sim. Né? Porque eu acho que a gente se preocupa com a agenda cheia, caraca, eu quero paciente, quero isso. Mas o que vai dar paciente pra gente, né? Além de tudo isso, é a gente conseguir fazer um bom trabalho com eles, né? Com quem já tá aqui. Pode ser que eu tenha um paciente, mas esse um paciente é muito importante. Sim. Porque ele é a minha propaganda. Ele que vai abrir portas, né? Exato. Para que outros pacientes da rede dele possam aparecer. E pra gente conseguir ter uma carreira estável, que a gente tava falando, né? A gente ter uma clientela, a gente saber que os pacientes não vão fugir, vão chegar. É o nosso trabalho, né? Assim, é o que a gente constrói com cada um.
Exato. Vou continuar aqui, tá? O meu é sobre relação terapêutica e é sobre empatia. Alguém pegou burnout emocional? Não. Não? Que tem essa Isso é parecido, Esse né? outro, é parecido. E eu vou juntar os dois. Mas o meu, empatia, quando eu li, me veio essa palavrinha burnout emocional, que tá Na outra. um outro papelzinho que tá ali também. Que eu acho que é um dos desafios que aparecem muito no início, que permanecem, tá sempre, né, assim, acompanhando a gente no atendimento, mas acho que no início é muito mais difícil. E o burnout emocional é o quanto a gente se desgasta emocionalmente no atendimento. E isso é uma das coisas que as pessoas lá fora, né, que não são psicólogos, comentam muito com a gente, né? Assim, como é que a gente consegue dar conta dos atendimentos, né? E de todo o sofrimento que o paciente traz pra gente. E no atendimento o paciente despeja aquilo, né? Assim, ele se esvazia. E a gente vai absorvendo tudo aquilo. Sim. E no início a gente tem menos técnicas e ferramentas, a gente tem uma caixinha acho que mais limitada de ferramentas para poder lidar com aquele sofrimento e conseguir se separar, né, do paciente sem, né, se envolver tanto, né, sem se misturar. E com o tempo de prática, com o tempo de carreira, a gente consegue, né, um tiquinho mais. Mas é um dos desafios que sempre batem a nossa porta, né? E não tem jeito. Acho que a empatia faz com que a gente se aproxime do paciente pra gente conseguir compreender o paciente, amparar e acolher. Mas tem um lado da empatia também que a gente precisa colocar um limite e saber fazer essa separação pra gente não se misturar e pra gente também não adoecer, né? E a gente pensa no nosso paciente fora da sessão, né? Sim. E aí a gente precisa, né, aprender a pensar, né? A pensar neles fora Acho que da eu penso sessão. mais neles do que nos meus amigos. Vejo Mas a gente precisa, fulano. mas a gente precisa pensar, assim, aprender a pensar neles, né? E se preocupar com eles de um jeito que a nossa vida, né, assim, continue, que a gente dê conta das outras coisas da nossa vida também. Que seja diferente, né? Da Exatamente. pessoa física e da pessoa jurídica. Sim, né? exatamente. Mas eu acho isso muito mescla com a responsabilização. Eu tenho essa questão, essa dificuldade, eu não sei vocês, mas assim, eu como eu falei, né, no início eu tinha essa muita responsabilização pelo paciente. Então, isso também mesclava muito e isso também me desgastava demais, sabe? Por me responsabilizar e achar que, poxa, aquela pessoa que tá ali, aquela dor, então eu também tenho, e eu esqueci essa outra parte. E esquecia que também precisava olhar pra mim como profissional até pra poder ajudar, de fato, Sim. né, o paciente. Acho que talvez a gente possa pensar que a empatia vai fazer a gente sofrer com o paciente, mas a gente não vai sofrer pelo paciente. Sim. Né? A gente não vai sofrer por ele, a gente vai sofrer com ele enquanto a gente estiver ali. Talvez em 5 minutos no meu dia que eu vou pensar, nossa, como é que fulano tá? Mas eu não vou sofrer por ele, né? Sim. É uma ótima diferenciação, Sim. né? Sim. Aproveita, já abre esse Então tá ótimo. Então, a minha gestão financeira, a cobrança. Aí! A gente uma cobrança de responsabilização e outra cobrança que eu já tinha acabado. Então, já que você já falou que esse é o seu desafio, o que você faz pra lidar com isso? Vou mudar a dinâmica pra você, que você já falou que esse é o seu desafio. Eu ainda sinto muita dificuldade, tá? Isso é, pra mim, ainda uma demanda muito grande. Mas o que me ajudou muito, muito mesmo, foi me tornar, pode ser assim absurdo, mas foi me tornar pessoa jurídica. Então, quando eu abri o CNPJ, me ajudou muito ter essa organização. E precisar ter uma organização, não como estivesse antes, mas assim, ter essa organização com a minha contadora, isso facilitou com que eu falasse, gente, olha, para vocês terem a nota, eu preciso que vocês façam pagamento assim, assim, assado, e criar esses acordos de uma forma melhor. Ainda tenho muitas dificuldades, mas isso me ajudou muito na gestão, porque facilitou, e aí também eu sei que seria mais ou menos uma desculpa que me ajudaria a colocar esse limite, sabe? Acho que ter a contadora ali, né? Não, mas minha contadora tá pedindo. Exatamente. Eu Sabe? preciso Ela nem disso. pede, coitada. Ela se torna ali uma ferramenta pra me ajudar, sabe? A me sentir um pouco mais confortável. livre, mais... Exatamente, de colocar o limite. Então, isso legal. foi uma das coisas que me ajudou muito a já estabelecer, a cobrar com mais... E também acho que o cobrar
mesmo que talvez não tão direto, mas de uma forma indireta, e percebendo um pouquinho que eu cobro e a pessoa tá tudo bem, ela ainda não foi embora, ou ela não ficou chateada. Então isso também me deixa mais confortável, mas ainda é uma questão muito forte pra mim em alguns momentos. E dependendo dos contextos, né? Sim. Eu fui mais fácil porque, assim, eu tinha essa dificuldade, melhorei muito. Hoje em dia entendo que é uma profissão como qualquer outra. E aí eu contratei uma secretária. E aí ela cobra pra mim. É muito bom, que aí o restinho de segurança que sobrou, eu falei assim, faz. Toma pra você, esse aqui é seu. E ela cobra, e aí eu atendo. E aí quando algum paciente fala sobre isso comigo, eu falo, então conversa com a minha secretária, que ela que liga toda com essa parte de dinheiro é com ela. E aí agora eu tô conseguindo gerenciar muito melhor, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Legal. Abre seu papelzinho aí, Carol. Construção da identidade profissional, a insegurança. Eu achei muito bom esse papelzinho, porque eu consigo lembrar, assim, da minha construção como profissional. Como que era a Carol psicóloga, a psicóloga Carol no início, no primeiro atendimento, pra Carol psicóloga agora, no último atendimento que eu fiz, por exemplo. Assim, foi muito diferente. E assim, eu acho que essa construção, eu sei que muita gente que vai estar assistindo vai estar pensando assim, não, mas como que eu vou me tornar uma psicóloga? Como que eu encontro o meu eu psicólogo? Tempo. É uma resposta horrível. Eu sei que ninguém gosta quando responde. Só o tempo. Mas é o tempo, assim. É você ir atendendo. É você vendo o que faz sentido pra você, testando técnicas. Então, depois que eu saí da Carol rígida ali de... eu preciso atender TCC dessa forma, eu comecei a copiar várias coisas da minha psicóloga, que ela era muito mais tranquila, ela tinha um atendimento muito diferenciado. Eu falei, nossa, eu gosto, isso faz sentido pra mim, isso funcionou comigo, eu vou replicar. E aí eu comecei a replicar várias coisas que ela falava, e aí depois de um tempo eu fui começando a acrescentar coisas minhas que faziam sentido pra mim, que eu ia estudando, conforme eu ia estudando, ia vendo, ia fazendo, tendo insights, eu ia pensando e colocando. E aí hoje em dia eu criei meu jeito de atender, mas ele ainda está sendo construído, assim. Eu, de sessão para sessão, eu mudo, eu coloco uma coisa, eu falo uma coisa diferente, e aí eu vou vendo a resposta do paciente também, como que ele responde aquilo, se aquilo funcionou. E eu vou... E é isso, gente. Assim, é uma resposta que eu sei que é ruim, mas pra mim foi o tempo. Mas acho que muda muito também com a idade, né? Também, por exemplo, quando eu experiência. comecei, eu era muito mais próxima dos 20. Hoje eu já estou muito mais próxima dos 30. Então, Eu já estou nos 30. Eu sou mais próxima dos 40 agora. Exagerado. Mas eu acho que isso muda. faz muito, né? Muda muito. Ao longo da nossa vida, né? A gente vai mudando, né? Sim. E acho que uma coisa legal também, pensando na Júlia, quando eu me formei na Júlia de agora, uma coisa que me ajudava muito era meu jeito de me vestir. Que eu falava a coisa do ser novinha, né? Eu falava, não, preciso ter uma roupa que eu tô parecendo mais velha, né? E hoje em dia é completamente o contrário, assim. Eu vou com uma roupa que me deixe confortável, enfim, do meu jeito, meu estilo. Mas antes acho que foi importante pra mim, né? Porque eu acho que a gente falar de uma forma, se portar de uma forma que faz a gente se sentir mais segura. E depois a gente vai ganhando ali a segurança e deixando A nossa personalidade sair um pouco. aparecer mais, Sim, né? Sim. Isso acaba ajudando até na captação de paciente, porque quando a gente mostra quem a gente é, as pessoas vão se identificam. Exatamente. Exatamente. Fica mais É autêntico. tempo, exato. É tempo com autoconhecimento. Exato. Porque o tempo e o autoconhecimento acho que permitem essa autenticidade que é necessária, né? Pra gente se conectar, pra gente se identificar, pra gente se sentir segura no atendimento. Sim, sim. É isso, e não significa que a insegurança não vai vir, porque ela vai vir em alguns momentos, principalmente quando chegar um caso que você não está acostumada, que você vai ter que estudar um pouco mais. Então, assim, eu acho que faz parte, só que a gente aprende a lidar um pouco melhor com esse sentimento também. É abrir a portinha, sabe? Pra ela entrar sem fazer bagunça na nossa casa. Exato. Acho que no início a gente fica muito preso, né? A nossa imagem e tudo mais. Eu gosto de pintar o cabelo, né? E eu queria muito pintar de azul. E eu falava, caramba, como as pessoas vão receber isso? Malho. Tatuagem também, ainda quero fazer mais algumas, mas assim, fui com calma também. Sim. E aí no início é muito assim, mas depois com o tempo, né, a gente vai repensando, vai flexibilizando, entendendo que é natural, assim, algumas pessoas vão se identificar, inclusive E outras não, pacientes meus que amam, que elogiam bastante, tem pessoas que não vão gostar muito, e tudo bem, faz parte, né, mas aí com o tempo a gente vai se permitindo, me permite pintar um pouquinho o cabelo, né, fazer uma tatuagem ou outra.
Mas acho que é muito assim também. Sim. Eu acho que forma uma conexão, porque eu lembro que quando eu fui fazer supervisão com a Júlia, quando eu vi as tatuagens, eu falei, ai, eu vou me sentir à vontade. Que delícia! Então acho que também ajuda a formar esse tipo de conexão. Sim. Sim. E também não adianta a gente querer, por exemplo, ter experiência de 10 anos de formato se a gente não tem 10 anos de formato. Exato. Né? E o que tem aí, Amanda? Construção da identidade profissional, definição do nicho. Isso é uma coisa que eu me identifico. Como eu falei, né? Eu fui mudando muito, assim, na faculdade. Acho que no início a gente vai pegando um pouquinho de tudo, né? Pra saber. E aí depois a gente vai definindo um pouquinho melhor, assim, né? No início eu atendia criança. E aí eu fui vendo que, né, eu não me identificava tanto com esse público. E aí defini que eu não atenderia criança, né? Eu já atendo adolescente para adulto. E a gente vai se identificando também com algumas áreas, né? Eu gosto muito de sexualidade, eu fiz uma pós em sexualidade, então é algo que eu gosto bastante, né? E atendo também outras demandas, claro. Eu gosto muito de casal também, então liga com a sexualidade também, tem tudo a ver, sabe? Então, acho que com o tempo, né? Conforme a gente vai, né, tendo mais informações, assim, né? Na faculdade, por exemplo, eu não tive aula de sexualidade. Sim. Uma vez, né, no finalzinho, quando entrou uma professora de TCC, né, para dar aquelas matérias voltadas, mas para TCC mesmo, que uma vez ela falou, gente, sexualidade é muito ampla, mas eu vou falar um pouquinho para vocês, porque a gente estava em supervisão, eu acho, tinha um caso. E ela começou a explicar, e eu achei tudo tão maravilhoso, tão incrível, e eu tava em dúvida, assim, eu falei, tá, o que eu vou fazer depois daqui, né, para que área que eu vou? E quando ela começou a falar, eu achei tão incrível aquilo ali, eu fazia um outro estágio também, e a supervisora, ela também gostava muito disso, a gente falava bastante sobre. Enfim, né? E aí a gente vai definindo, né? Eu acho que se permitir, né, conhecer as coisas, né? Eu fiz alguns estágios fora da faculdade, tive a oportunidade de fazer, né? Então a gente vai definindo o que a gente quer ali, né? As áreas que a gente gosta, que se interessa, e as áreas que talvez a gente realmente não... Sim. Né, não dá. Eu acho que experimentar é a palavra, Sim, né? A gente vai experimentando, vai vendo o que a gente se identifica. E faz parte, né, a gente mudar. A gente vai mudando, né? Assim, a Amanda, a pessoa física, foi mudando muito ao longo do tempo. Então, faz muito sentido que no início você se identificasse com uma coisa. Né? E ao longo do tempo, né, assim, outras coisas foram acontecendo e você passou a se identificar com outras coisas da psicologia que às vezes a gente nem sonha, né? E eu acho que também a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo coisas. Tem muita coisa que no início a gente não conhece, nunca viu, né? Assim, nunca ouviu falar, então também não posso me definir muito, né? E fechar as portas no início, porque né, acho que a experiência é que permite a gente se refazer, né? Augusta e Amanda ainda estão na clínica com a gente, Carol, né, já foi embora. Mas vocês estão há bastante tempo, vocês fizeram, né, assim, parte da clínica e fazem parte da clínica já há muito tempo. As meninas estão com a gente, né, nem sei quanto tempo vocês estão. Desde o comecinho. Desde o comecinho, né? Amanda 3 anos. Amanda, Augusta e Carol, vocês estiveram com a gente desde o início da clínica. Foi essa sequência, é verdade, olha. Né, exatamente, daqui pra cá. Essa conversa aqui tem cheiro de naftalina. Vocês estão com a gente já há bastante tempo, né, e lá na clínica, enfim... A gente, né, vocês foram amadurecendo e a gente foi participando, né, desse amadurecimento, foi acompanhando tudo de pertinho. E vocês acompanharam também o nosso amadurecimento, porque a gente também mudou muito. Tenho certeza que a Paula e a Júlia, para vocês também hoje, completamente diferente de quem a gente era, né, lá no início. E aí, lá na clínica, né, assim, a experiência de atendimento e tudo mais... Falando sobre supervisão, né, e falando sobre a oportunidade de, no início, assim, conseguir entrar na clínica e já conseguir atender e conseguir fazer uma boa captação. E uma palavrinha, assim, né, se vocês pudessem resumir, assim, a experiência de vocês e o que foi mais importante para vocês, que a gente, né, e a clínica pôde oferecer esse espaço de atendimento e de supervisão, pôde oferecer para vocês, o que vocês diriam? Porque eu acho que isso é importante, né, a gente tá falando de desafio clínico, e para quem ouvir a gente, eu acho que com o tempo, com, né, o amadurecimento, com o autoconhecimento, a gente vai mudando, vai se empoderando. Mas é grupo de estudo, é supervisão, né, é terapia, porque a gente, né, também faz terapia pra gente também poder, né, se fortalecer, se empoderar. Então a gente também tem outros mecanismos, é rede de apoio, né, que é networking. Quando a gente tá em grupo, a gente vai, né. O que pra vocês foi importante?
Carol? Em uma palavra? Não, Uma frase. Em uma palavra. Eu até pensei em várias coisas. Ela, uma palavra, Em uma eu falei, palavra, ok, talvez. já foi mais difícil. Uma frase, Se vai. você pudesse resumir alguma coisa pra você. Então, a primeira palavra que veio na minha cabeça eu vou falar, mas eu vou antes falar uma coisinha assim. Eu não sou a pessoa do tipo que fala assim, gratiluz, vamos ser gratos. Mas assim, eu acho que a primeira coisa que me veio foi gratidão pela oportunidade que vocês me deram. Porque assim, é muito difícil esse início e vocês terem me convidado para participar e ter facilitado esse começo de captação de paciente, de atendimento, até porque vai atendendo e aí vai tendo a supervisão, a gente vai formando o nosso eu psicólogo. Isso vai ajudando muito. E tendo vocês ali para dar o suporte, para dar o apoio. E eu acho que eu nunca cheguei a agradecer. Eu acho que no final, quando eu saí, eu agradeci a Ju, agradeci a Paula. Sim, Carol. Mas eu vou aqui então reforçar. Assim, é o agradecimento mesmo, assim, pela oportunidade que vocês me deram. Assim, vocês têm uma grande parte na psicóloga que eu sou hoje. Então, agradecer novamente. A gente que agradece. A gente que agradece. Augusta, quando você pensa na Você roubou supervisão. minha palavra. Tá vendo? Traz uma palavra diferente. Pois é, a primeira palavra que veio na minha cabeça também foi gratidão. Eu acho que a Carol falou também faz parte, né? Foi exatamente bem no início, né? Eu acabei de me formar e vocês deram a oportunidade. Então, assim, isso aí, lógico que faz parte, né? Eu não, acho que não existe também Maria Augusta psicóloga sem ter passado pela minha terapia. Então, acho que isso, né, não tem como falar. Mas acho que eu também posso dizer crescimento. Eu acho que eu não teria o mesmo crescimento que eu tive sem a ajuda de vocês, sabe? Do grupo, eu acho que a gente sempre teve uma troca também muito legal, muito bacana. Acho, assim, a forma como vocês também são didáticas e passam conhecimentos também, pra mim, me ajudou muito, principalmente para raciocínio clínico, sabe? Eu acho que isso também me engrandeceu muito. E também ajudar em empoderamento. Então, essa parte acho que eu também não teria como não me empoderar se também não tivesse a ajuda de vocês nesse processo. Então, além de gratidão, né, eu vou falar que é essencial, sabe? Porque ter esse espaço, né, de troca, no início é fundamental, assim. E na época que eu entrei para a clínica, né, não sei se a Paula lembra, conversei com a Paula no início, eu estava numa sobrecarga de atendimento, porque aquilo, a gente, né, vai aceitando ali qualquer coisa, eu atendia numa clínica de plano de saúde, era muito intenso ali, eu estava doida para sair. E aí quando a Paula me chamou, assim, eu consegui fazer esse processo de flexibilizar melhor, assim, os atendimentos, a carga horária de trabalho e tudo mais. E é isso, assim, né? Ter essa possibilidade de trocar. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, nas supervisões, né? Que eu achava, né, no início, quando eu iniciei, assim, eu achava que a supervisão ia lá falar do caso, aí eu me dar a orientação e pronto. Não, a gente fala sobre várias coisas, né? Até sobre como a gente está se sentindo, assim, vocês abrem muito esse espaço, né? Pergunta, tá, mas como que é isso pra você, assim, né? E aí eu fico até às vezes meio sem saber muito o que falar, porque é isso, né? Eu achava que era muito assim, e nas supervisões ter esse espaço de falar como que é isso pra gente, como que a gente tá se sentindo, as nossas dificuldades, receios, enfim. Eu acho que é essencial, assim. Sim. Quer trazer? Quero. Não, a palavra eu não pensei no que eu quero falar. Não, ia falar que a gente que agradece, assim, acho que é muito legal como psicóloga poder ajudar outras psicólogas e ver o quanto vocês cresceram, assim, o quanto a gente confia em vocês, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente sempre tenta e tentava, né? Deixar claro, assim, tipo, vocês estão aqui não é porque, sei lá, a gente abriu um espacinho, né? Porque a gente confia no trabalho de vocês, assim. É muito legal ver vocês conseguindo conquistar coisas, não só na profissão, mas no pessoal também, né? Querendo ou não, é um reflexo do que a gente conquista profissionalmente, né? Então é muito, muito legal mesmo. Sim. Se eu puder trazer uma palavra, eu vou trazer uma palavra pra nós duas, porque eu tenho certeza que você vai se identificar. Deixa eu ver, né? Qual? Eu não sei se é uma palavra, não vai ser uma palavra. Mas vai ser a ideia. Mudou de novo. Mudei de nome. De nome que é minha. Eu que mando. Ai, esqueci, tá vendo? Você foi brincar comigo, eu esqueci. Mas a ideia, mas o que eu queria trazer pra vocês, só pra gente fechar.
É que eu acho que, enfim, como vocês também viram o nosso crescimento, eu acho que a mudança... Eu não sei se... não vou trazer amadurecimento, porque eu sempre trago amadurecimento. É mesmo, essa palavra essa tá na- palavra tá na Nossa, minha... Eu sempre aham. falo... Sempre falo, tá em uma frase, É mesmo, você fala amadurecimento 3 vezes. Aham. Mas eu acho que é essa possibilidade da gente também se permitir... eu acho que é uma palavra que define a descoberta. Porque talvez você se identifique com isso, que é no início, né? A gente era uma, hoje a gente, né, somos outras. E eu acho que a gente foi se descobrindo também na clínica e nas supervisões com vocês. Porque vocês são muito diferentes, né? Assim, cada uma tem o seu, né, perfil, jeitinho. o seu jeitinho de ser psicóloga e tudo mais. A gente também, né, somos diferentes. A Sim. gente também tem o nosso jeito de fazer as coisas, de ser psicóloga. Mas eu acho que descoberta da gente se descobrir de maneiras diferentes com vocês. Porque a cada supervisão, né, estando ali na relação com vocês, tem coisas que é da Carol, da Augusta, da Amanda, que a gente traz pra gente. Né? Então, assim como o atendimento, o paciente ensina coisas pra gente, na supervisão, né, vocês, Com né, certeza. ensinam coisas pra gente também. Então, acho que a gente vai puxando, sabe? Tem coisas que a Augusta fala e a gente diz, ai, por que não? Né? Assim, faz muito sentido, né? Que você traga isso, ou é um raciocínio legal, ou uma técnica que a Amanda fez, ou um ponto de vista que a Carol tenha trazido, que faz a gente refletir e faz a gente se descobrir e se permitir também testar coisas novas. Sim, Então, eu acho que é isso, né? é isso. E a gente agradece muito por vocês, né, terem vindo, terem Terem topado, vindo. né, estarem aqui com a gente. Ai, que saudade. Confesso. Volta, Vamos pode criar voltar. vamos criar outra coisa. E para as meninas, né, que assistirem, né, Sim. a gente. A gente vai deixar na descrição também todos os Instagrams, contatos, né? Exatamente, da Carol, da Augusta e da Amanda. Sim, da clínica. E da clínica também. E espero que, né, todo mundo se identifique, né, com os desafios. É desafiador para todo mundo, né, pra gente também é. Sim. Mas eu espero que todo mundo se sinta, né, assim, acolhida, com o coração quentinho, assim como a gente sentiu nesse papo de hoje. E é isso, né? É isso, nos vemos no próximo episódio. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada.